Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que você é assim? Por que você age da forma que você age? Você sabia que existem teorias tentando explicar por que a humanidade, cada um age de uma forma? Existem pelo menos 3 teorias e eu gostaria de falar um breve resumo em cada uma delas. Uma delas, a mais recente, é a teoria genética, promulgada por Francis Collins, que diz que cada ser humano é como é, baseado na genética que é transmitida de pai para filho. Então, se uma mãe teve um câncer de útero, a filha tem maior probabilidade de ter câncer de útero. Só que nessa promulgação não é somente em relação a doenças, em relação a comportamentos. Francis Collins fala também que isso pode ser herdado de pai, de mãe para os filhos. A segunda teoria, uma teoria muito conhecida, é a teoria psicológica do famoso psicanalista, o Sigmund Freud, que diz que nós somos o que somos baseados no ambiente em que nós vivemos. Então, vou pegar um exemplo bem grosseiro aqui. Vamos dizer que eu vivo numa casa onde os meus pais falam palavrão o tempo todo. A tendência de eu me tornar parecido com meus pais e falar palavrão também à medida que eu vá crescendo e o meu meio se tornar normal, é baseado no ambiente em que eu vivo. Essa é a chamada teoria psicológica. A terceira teoria, que é a teoria social, promulgada por Karl Marx, uma das questões do marxismo, que diz que tudo depende da sociedade em que se vive. Então, uma sociedade com menos educação, com menos recursos, tende a gerar, crianças também mais marginalizadas e por aí afora, sendo que o contrário também ele considera correto. Todas as 3 teorias, elas têm as suas doses de verdade. Agora, o que eu quero falar em relação a isso? O problema é que as pessoas estão literalmente entrando em neurose por causa disso. E aí, com doenças na alma, literalmente. Quantas pessoas, há pouco tempo atrás, nós vimos, a atriz, por exemplo, Angelina Jolie, tirar suas 2 mamas porque a sua mãe teve câncer de mama. E baseado em exames que já estão fazendo, já viu que ela teria uma possibilidade de ter câncer de mama e ela disse, bom, para evitar isso eu já vou tirar as 2. Mesmo sabendo que esse câncer poderia nunca chegar a ela. Tem pessoas que entram em neurose por causa disso. Agora, sabe quem é uma das pessoas que mais deveria entrar em neurose por causa disso e não entrou? Foi Jesus Cristo. Porque se teve alguém que viveu num ambiente tanto social, quanto psicológico, quanto genético desfavorável, foi o próprio Jesus. Primeiro que a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então não venha com a teoria que Jesus era rico, fazia, acontecia. Num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Não. Jesus veio de uma família humilde. Ao longo da sua vida foi uma pessoa humilde. Estou falando em relação a posses. Jesus veio de uma linhagem extremamente complicada. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 1, e eu acho lindo da Bíblia isso, porque nós adoramos fazer linhagens, e pegar só o que presta a linhagem, da minha linhagem veio o rei tal, veio o príncipe tal, veio aquele que fez isso, veio aquele que serviu a isso, e aí eu faço a minha linhagem baseada nos bons. Agora a linhagem de Jesus é muito complicada. Jesus era para ser a pessoa mais complicada. Você quer ver, por exemplo, na linhagem de Jesus tem Judá e Tamar. Tá, tudo bem, qual é o problema nisso? O problema é que Judá era o sogro e Tamar era a nora e tiveram um filho em relação a isso. Na linhagem de Jesus tem Raabe. Raabe era uma prostituta. Na linhagem de Jesus,
nós temos talvez uma das piores pessoas que já pisou nesta terra, talvez botando até o Adolf Hitler no chinelo, que foi Manassés, está na linhagem de Jesus. Manassés foi um rei tão mau que a Bíblia faz questão de dizer que ele fez mal aos olhos do Senhor. Sabe o que esse homem fez? Ele praticou todo tipo de feitiçaria e que existia por aí afora, adorou tudo que é tipo de Deus e inclusive fez seus filhos passar pelo fogo. Você sabe o que é fazer os filhos passar pelo fogo? É oferecer os filhos ao Deus chamado Moloque, que era metade humano, metade no formato de um touro, de bronze, era colocado fogo ali, ficava uma fornalha incandescida e as pessoas ofereciam os seus filhos a esse Deus. Diz que quando os filhos eram jogados dentro deste touro de bronze, diz que era feito muita batucada, muito tambor, para quê? Para os pais não escutarem o berro de agonia dos seus filhos e não se arrepender do que fizeram. E esse homem fez, está na linhagem de Jesus. E eu não vejo em momento nenhum Jesus, nem Maria, ao saber que seria a mãe de Jesus, querendo fazer regressão, querendo quebrar maldição hereditária, querendo fazer as 7 sextas-feiras da libertação. Em momento nenhum nós vemos Jesus, nem Maria, nem José, pai de Jesus, querendo fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus é o especialista em reconstruir famílias tortas e quebradas. Jesus é o mestre em arrumar famílias que parecem não ter mais jeito. Ele mesmo teve uma linhagem difícil. Ele mesmo teve um ambiente social desfavorável. E todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de experimentar um novo começo. Não importa o teu passado, não importa a tua linhagem, não importa o ambiente socioeconômico em que você vive. Você pode ter sido desfavorável tanto na teoria genética, tanto na teoria social, tanto na teoria psicológica. Todas essas teorias tiveram dose de verdade e trouxeram muitos benefícios, mas nenhuma delas conhecia o milagre que só Jesus pode fazer, que é mudar corações, que é mudar vidas, que é reconstruir famílias que já se quebraram, mas que aceitam colocar Jesus não somente no seu coração, mas dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você já fez isso? Você já experimentou convidar Jesus para participar da tua família? Você sabia que Jesus pode acabar com a tua neurose, que tem trazido talvez muitas depressões a você? Sabia que Jesus tem este poder e é o único que realmente tem este poder? Eu queria orar com você e que você possa convidar Jesus a entrar na tua família. Ele vai acabar com genealogia torta. Ele vai acabar com ambiente socioeconômico desfavorável, não no sentido que você agora vai virar rico, não, mas ele vai tirar as neuroses da tua vida. Eu não estou falando com isso que seja um caminho fácil, mas no momento que você aceita Jesus, já é o início e o principal caminho. Talvez muitas pessoas tenham que passar por um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. Isso é justo, em momento nenhum a Bíblia condena. Os médicos foram colocados nesta terra por Deus para nos ajudar nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades. E o tratamento psicológico e psiquiátrico, que eu vou falar numa próxima série, numa próxima jornada, que muito em breve nós vamos ter, eu vou trazer esse assunto de psicologia e psiquiatria e a questão da depressão. Mas o primeiro e mais importante passo é convidar Jesus para entrar na tua vida e na tua família. Vamos orar para isso? Senhor Deus, Pai amado, nós chegamos diante da tua presença e eu oro por todas aquelas pessoas que talvez estejam
num beco sem saída, talvez com neuroses, por causa dos seus antecedentes, os seus antecessores, a sua genealogia, talvez pelo ambiente socioeconômico, talvez pela questão psicológica, mas, Senhor, Tu tens o verdadeiro milagre e o melhor passo é abrir as nossas vidas e os nossos lares, a nossa casa, e convidar para que Tu entre na nossa vida. Em Apocalipse está escrito que Tu está à porta e bate, e todo aquele que abrir a porta, Tu vai entrar. Que nós possamos, Senhor, a cada dia caminhar não somente individualmente, mas com as nossas famílias, tendo a Ti, ó Jesus, como verdadeiro guia. Assim nós oramos em Teu santo, poderoso e amado nome, Jesus. Amém e amém. Há uma solução para a tua vida, há uma solução para a tua família, por pior que esteja a tua situação, Jesus é a verdadeira solução. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, isso é importante para que o YouTube reconheça que o canal é relevante e indique para pessoas. Dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo com alguém. Todos os dias, às 18 horas, nós teremos um novo vídeo aqui no canal, Cova dos Leões. Que Deus te abençoe grandemente.